Pessoal, vou falar sobre manejo de feridas contaminadas. Super recorrente, né, na rotina das clínicas, na rotina da nossa rotina veterinária. Eu duvido que alguém aqui que atende, né, que é veterinário e atende paciente, não tenha uma ferida para me mostrar no celular, de um cliente que mandou, de algum caso difícil de tratar, feridas agudas, feridas crônicas, né? Ferida contaminada é um grande desafio e é uma das principais razões de uma ferida não cicatrizar. Contaminação e outra razão, claro, a gente pode falar de razões para uma ferida não cicatrizar, outras têm algumas crenças limitantes, eu diria assim, alguns equívocos, por exemplo, de quem achar que ferida respira, que ferida não precisa de curativo, que ela precisa, né, ventilar. Já vou dizer para vocês que isso aí é um grande equívoco, mostrar as alternativas do que a gente usa para tratar uma ferida. Lembrando, ferida mata paciente. Os pacientes morrem de sepse, tanto numa ferida aguda quanto numa ferida crônica. E com recorrência a gente está tendo bactérias cada vez mais resistentes. Quem faz cultura antibiograma vê que estamos com um grande problema. Então, vou me apresentar, eu sou a Vanessa Beregaray, sou médica veterinária, trabalhei no meu mestrado, doutorado com manejo de feridas. Hoje, além do manejo de feridas, trabalho na gestão, né? Na gestão lá em Porto Alegre, na Pet Suporte, somos parceiras, né, de grupo. E quem quiser escanear aqui meu Instagram é meu nome, né? Então não é muito fácil, né? Vanessa Beregaray, mas começa a escrever meu nome, não precisa nem terminar, que já aparece. Né? A vantagem de ter um nome mais diferente. Então, toda ferida a gente precisa avaliar e diagnosticar. Quando a gente fala em avaliação, acho que quase ninguém teve manejo de feridas na graduação e nem conhece os instrumentos necessários para avaliar. Como é que tu avalia uma ferida? Pelo aspecto, mas ao olhar para a ferida, o que tu enxerga? O que tu tem que procurar numa ferida para enxergar? Porque tudo que a gente souber avaliar, a gente vai saber tratar melhor. Né? Isso vale aí para qualquer etapa da cicatrização, qualquer tipo de ferida, a gente precisa de avaliação. Então, avaliação, diagnóstico e tratamento. E aí, eu começo com esse artigo aqui para fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual é a ferida mais contaminada? A ferida causada por mordedura, um cachorro mordeu o outro, ou a ferida crônica em tratamento? A aguda de uma mordida ou a crônica em tratamento? A primeira intenção é sempre falar a aguda. Normalmente, quando chega um paciente que sofreu uma mordedura, todo mundo entra com uma cobertura enorme de antibiótico, fica super preocupado com a contaminação. Mas e a crônica? A crônica é mais contaminada que a aguda. Isso dá uma mexida, não é? Toda ferida que cronifica. E o que é uma ferida crônica? Qual a diferença de uma ferida aguda para uma crônica? É o tempo? Não só o tempo, mas ferida crônica é toda aquela ferida que ela para de cicatrizar. Ela está evoluindo e chega um momento que ela estaciona. Isso, de uma maneira simples, a gente pode dizer que ela cronificou. Então, eu já atendi feridas com anos de duração. E a ferida pode nunca fechar? Pode, tem ferida que nunca fecha. Às vezes é falha de manejo, às vezes a ferida que eu estou enxergando não é uma ferida, é um tumor. Logo, ela nunca vai cicatrizar porque é um tumor. Mas aqui, voltando, ferida crônica é muito contaminada. E normalmente esse artigo aqui, ele traz esse respaldo, que não só é em número de bactérias, mas principalmente no perfil de resistência bacteriana. Feridas crônicas tendem a ter bactérias mais resistentes. E elas fazem uma organização, que eu brinco, que é uma organização criminosa do mal, que é o biofilme, que organiza bactérias e fungos. E que o organismo tem uma dificuldade enorme em combater, porque há uma alteração do pH no local da ferida com o biofilme e as células não conseguem penetrar ali. Então, a gente tem uma ferida bem mais difícil de tratar. Então, tudo que a gente deve fazer é tratar muito bem uma ferida aguda para que ela não cronifique.
porque ao cronificar, ela vai ser mais difícil de tratar. E quem são as principais bactérias relacionadas com a contaminação nas feridas? São essas top 4 aqui, e elas estão aonde? Elas estão na própria microbiota do paciente. E às vezes, é claro, tudo que a gente quer evitar estão na nossa internação. Porque normalmente a gente trata animais mais imunossuprimidos, a gente, mesmo com os cuidados de higiene que a gente tem, se a gente não usar luvas nas mãos, se a gente não esterilizar o material que a gente usa nas trocas de curativo, com frequência a gente inocula de um paciente para outro. Mas a maior parte da contaminação é do próprio paciente. E é da lambida, é da urina, é das fezes, né, de tudo isso e da própria pele. E aí, dentre essas top bactérias, aquela que sempre arrepia meu cabelo quando eu vejo na cultura e antibiograma é a Pseudomonas. Essa é uma desgraçada, porque ela tem, por natureza, por característica dela, essa bactéria tem alta capacidade em se modificar, em causar resistência. E é por isso, né, por muito e por outras razões, que eu não recomendo tratamento tópico com antibiótico nas feridas. Como assim? Tu não passa nem uma pomadinha? Não, eu não passo. Por quê? Porque na maioria das vezes a frequência do antibiótico, que a gente sabe lá da farmacologia, não é possível a gente alcançar. Por exemplo, Nebacetim, né? Vamos falar aí daquele que culturalmente, Nebacetim. Qual a frequência que deveria passar Nebacetim? 4 vezes ao dia. Outra que é conhecida pelo pessoal, rifocina. Quantas vezes tem que passar rifocina por dia? 4 vezes ao dia. O que acontece? Gentamicina, outra, 2 vezes ao dia, tá? Melhorou. Mas o que acontece toda vez que a gente não respeita essa frequência? A gente não entrega a dose necessária e tem um crescimento bacteriano de bactérias resistentes. Então, e não é vantajoso fazer um tratamento em que a gente troque com tanta frequência de curativo. Por isso que eu vou mostrar para vocês recursos curativos que podem ficar por mais tempo na ferida. E isso acaba sendo mais eficiente para o processo de cicatrização. E eu nem vou falar para vocês outras vantagens. Às vezes, diminui o estresse de contenção do paciente, diminui a necessidade da equipe toda se juntar para fazer a troca de um curativo, então hora técnica, né? A gente tem várias vantagens em relação a isso. E para o processo de cicatrização, vai ser mais eficiente, tá? Então, a gente tem essas top bactérias e, frequentemente, nossos pacientes, né, eles estão com desbiose, porque a gente entra com antibiótico e a gente mata algumas bactérias, outras não, inclusive mata bactérias que, às vezes, elas conseguem controlar bactérias que são mais patogênicas. Então, por isso que a gente cuida isso. E aqui tá a ferramenta. Ó, se vocês não conhecem essa ferramenta, já tira uma foto dela, tá? Já deixa aí da frente para vocês tirarem uma foto. Quando vocês olharem para uma ferida, vocês precisam olhar, treinar o olho de vocês para responder essas perguntas que eu vou falar desse acrônimo. Acrônimo TIME, tá? O TIME, cada uma dessas letras significa uma palavrinha aí que a gente vai falar. O T é de tecido. Quando eu olho para a ferida, eu vejo um tecido com necrose, eu vejo um tecido vermelho de granulação, eu vejo um tecido que não é nem necrose e nem uma granulação, mas ele é vermelhinho. Né? Que tipo de tecido tem? Ele é um tecido viável ou um tecido inviável? Está morto. Essa necrose, ela pode ser preta, mas a necrose pode ser amarela também. É outra forma da célula morrer. Existem mais de um tipo de necrose, mais de um jeito da célula morrer, e o aspecto que a gente vai ver, talvez vocês consigam lembrar lá da patologia, pato 1, que vocês viram como as células morrem, né? Ou é preta ou é amarela, simplificando muito aqui. E eu vou falar mais sobre tipos de necrose, como remover ele amanhã na palestra de necrose, tá? Então, isso é bem importante para a gente escolher o tratamento adequado, qual tipo de tecido. Depois de olhar o T, eu vou olhar o I. Tem sinais de inflamação? Quais são os sinais de inflamação? Exudato,
a gente vai ver alteração, às vezes, de coloração, vai ver edema, vermelhidão ou arroxamento. Aquele arroxamento, assim, na volta da ferida, não necessariamente é hematoma, às vezes é sinal de contaminação, dependendo do tipo da bactéria. A gente vai ver, ou vai sentir, né, odor, todos sinais que indicam que tem inflamação, se tem ou não tem. M, de umidade. A ferida tem muito exudato, ela está muito úmida. A ferida está ressecada, tem casquinha, tem crostinha, né? Ela está ressecada. Então, a casca da ferida eu deixo ou tiro? Esqueçam o que a mãe de vocês disse. Casquinha da ferida tem que tirar. E isso indica um ressecamento. A ferida precisa de um equilíbrio de umidade, nem excesso de umidade e nem secura. Então a gente vai ter que olhar para isso para ver se vai entrar com alguma coisa aqui que traga hidratação ou se a gente vai usar alguma coisa para remover ou absorver o excesso de exudato. E a gente vai sempre olhar para os bordos da ferida. Esses bordos da ferida tão saudáveis, eles estão amolecidos, né? Esses bordos, eles entram num processo de digestão, né? Dá para se dizer assim, química, e eles ficam mais amolecidos, né? E isso indica problema. Eles podem estar avermelhados, roxeados. O processo de cicatrização, ele é das bordas para o centro, de baixo para cima. O tecido que está na volta da ferida é muito importante. Por isso que eu preciso fazer uma tricotomia ampla, para eu avaliar como é que estão todos esses bordos. E tem algumas feridas que eu preciso fazer uma tricotomia ampla, porque ela ainda não é uma ferida aberta, mas ela vai abrir. Exemplo, ferida por queimadura de colchão térmico. É aquela que ela vai aumentando de tamanho, porque na verdade ela é uma necrose e que a gente demora um tempo para ver. Então, esse aspecto é muito importante. Então, vocês viram que quando eu for passar para a próxima, para uma ferida, peraí, está mais adiante, quando eu for mostrar uma ferida para vocês, eu vou olhar se ela, como é que está o tipo de tecido, se tem sinais de inflamação, se tem excesso de umidade e como estão os bordos. Se tiver tecido de necrose, se tiver bastante exudato, tá? E os bordos estiverem irregulares, eu estou falando de uma ferida inflamatória. Se eu tenho os bordos regulares, já tenho um tecido de granulação, eu já tenho uma ferida que está na fase de maturação. Nessa fase, eu preciso proteger esse tecido que é frágil. Na fase de inflamação, eu preciso absorver o exudato. E o que a contaminação tem a ver com isso? Tudo. Enquanto uma ferida tiver necrose, vai ter contaminação, porque isso é alimento para as bactérias. Então, na fase inflamatória é quando tem contaminação. E só vai a ferida passar para a fase de granulação quando eu conseguir eliminar as bactérias. Enquanto houver contaminação, a ferida não sai da fase inflamatória. Ela pode até não exudar tanto, principalmente quando a gente tem biofilme, mas ela não vai progredir. E o que eu preciso para avaliar? Falei da ferramenta, mas eu também tenho minha organização, que são várias perguntas e o registro da informação. Porque o processo de cicatrização é dinâmico. Ele pode estar evoluindo, mas daqui a pouco ele começar a involuir. E se eu não tenho isso registrado, eu me perco tempo. Eu vou demorar umas 2 semanas, às vezes, para me dar conta que a ferida parou de cicatrizar. E normalmente a ferida para de cicatrizar por contaminação. Ou às vezes para de cicatrizar porque eu estou trocando muito curativo. E cada vez que eu troco, sangra o curativo, sangra a ferida. Eu estou destruindo o tecido que está sendo construído. Isso pode perpetuar. Tá? Então, ter isso. Cultura de biograma é a ferramenta necessária para ferida, tratamento de ferida contaminada. Principalmente para ferida que está crônica, ferida que está demorando para cicatrizar. Se a ferida está demorando para cicatrizar, precisa de uma cultura e antibiograma. Ferida aguda, a gente pode tentar primeiro tratar sem cultura e antibiograma. Não está vendo evolução? Façam a cultura. Gente, isso é fundamental. Se o paciente está com um impacto sistêmico, processo de cicatrização, a ferida é local. O impacto é sempre sistêmico, tanto que a gente olha a leucocitose para identificar também nível de contaminação, não é? Então,
paciente lá já com risco de sepse, eu tenho que saber quem é que está contaminando, porque muitas vezes é bactéria super resistente. E os antibióticos que eu uso com recorrência não vão pegar essa bactéria. E eu também não saio usando imipenem, meropenem sem ter cultura, porque é um tiro no escuro. Então, é muito importante. Registro fotográfico, ele é super importante, ele nos ajuda a ver a evolução, né? Ele me ajuda no acompanhamento do paciente que eu estou tratando. E quais são os princípios? Essa aqui, ó, se tem um segredo, cuidado de feridas, é esse aqui. O segredo está nesses pontos. Equilibrar a umidade, tratar a contaminação, eliminar a necrose, evitar danos adicionais e fazer a limpeza da ferida de forma adequada. Qual é a forma adequada de fazer a lavagem da ferida? E, gente, essa é uma das principais formas de diminuir carga bacteriana. É lavando a ferida. Mas como se lava a ferida? Se lava a ferida com uma seringa de 20 ml. Por que 20 ml? É cabalístico isso? Praticamente. É a pressão ideal para conseguir arrastar as bactérias para fora da ferida e não lesionar o tecido. Por isso, é uma seringa de 20 ml. Mesmo que eu não use 20 ml, seja uma ferida pequena, é essa pressão que vai ser adequada. Deixa aqui que ele vai mostrando e eu vou demonstrar aqui para vocês também. Vocês estão vendo? Onde estão os segredos? O segredo está nos pequenos detalhes. É a lavagem sob pressão, mas vocês estão vendo aqui tem um kit que eu uso para cada paciente. É uma pinça, uma tesoura e gaze que eu esterilizo. Gente, não precisa ser a melhor tesoura. Pode ser aquela que o cirurgião já está reclamando. Não pode ser aquela pinça, né? Não precisa ser isso. Eu só tenho que ter esses kits, porque toda vez que eu faço a intervenção numa ferida, eu posso contaminar a ferida. E quando eu uso material estéreo, eu não faço isso. Até a manicure da gente faz isso, não é? Então, é ter esse kit, isso faz muita diferença no cuidado do paciente. Aquela tesourinha de cabo preto, ela não deve ficar na internação, porque a gente não pode esterilizar ela. E se vocês fizerem uma cultura dela, vocês vão ficar chocados com o que vocês veem. Da mesma maneira que é fundamental que a gente use luva. A luva é uma proteção para nós e para o nosso paciente. Porque por mais que a gente lave a mão, a gente vai acumulando algumas bactérias. As feridas mais difíceis que eu já tratei, os tutores eram médicos ou enfermeiros que trabalhavam no hospital e médicos veterinários. Não eram advogados, pessoal do TI. Por que essa diferença? É porque a gente está muito exposto a bactérias mais resistentes. Então, fiquem atentos a isso. Então, deixa eu ver se não vai ficar. Como que a gente faz? Simples assim. Seringa com soro. Por que eu ensino isso? Porque isso é barato, é fácil, todo mundo pode implementar. Não tem um custo adicional. É o custo de aprender a fazer. E eu ensino o tutor, quando vai fazer em casa, a fazer também, tá? Cuidado, soro deve ser sempre aquecido. E, gente, hoje a gente pode colocar no micro-ondas o coisinha do soro, tá? Coloca ali alguns segundos e deixa morno. Por que morno? O processo de cicatrização é térmico. Toda vez que eu uso soro na temperatura ambiente, eu resfrio o tecido e a ferida leva até 3 horas para chegar na temperatura ideal do processo de cicatrização. Quando eu uso soro na temperatura morna, leva no máximo 30 minutos. Para ele aquecer, ele não vai gastar energia? Sim, eu tenho um paciente que já está mais debilitado muitas vezes. E tem uma coisa que é inquestionável. Soro na temperatura aquecida, e aí a gente testa no punho, que nem mamadeira de criança, ele é mais confortável para o paciente. Então, sempre há vantagem em aquecer o soro, até na ferida que sangra, tá? Nunca usem soro frio ou temperatura ambiente. Não vale a pena. Retarda o processo de cicatrização. Aqui o ideal é ser mais eficiente, ajudar o organismo no processo. Então, aquece o soro. Deixa eu pegar aqui.
Normalmente eu vou usar luva de procedimento, tá? Eu só uso luva estéril quando eu tenho um paciente muito imunocomprometido, leia-se FIV, FeLV, paciente oncológico que está sendo imunossuprimido. Às vezes tem os pacientes dermatológicos que estão sendo imunossuprimidos, né, que a gente já tem esse conhecimento. E toda vez que eu estiver fazendo enxerto cutâneo livre, as trocas vão ser com luvas estéreis, né? Senão, eu posso usar luva de procedimento. Eu vou ter meu kitzinho, que aqui não está estéreo, mas vocês já viram. E como é que eu faço essa lavagem da ferida? Opa! Eu vou inclinar para ficar mais fácil para vocês verem. Mas é uma certa distância e eu vou deslizando dessa forma. Isso vale para ferida cirúrgica, mas também vale para uma ferida aberta. Eu sempre lavo nesse sentido, num sentido só. Porque senão, se eu for lavar assim, eu vou ensopar a ferida. Quando eu lavo sob pressão, eu arrasto as bactérias para fora da ferida. E nesse arraste, depois que eu arrastei as bactérias para fora da ferida, eu vou, que nem eu mostrei ali no vídeo. Eu vou pegar a minha pinça, minha gaze que estava lá estéreo, eu faço uma torundinha e só passo ao redor. A gente não esfrega o leito da ferida. A gente lava, empurra toda a sujeira, todas as bactérias para fora, né, para o bordo. E o que eu vou esfregar é o bordo da ferida. Posso lavar a ferida com clorexidine? A resposta é não. Clorexidine, ele é citotóxico. Se eu tiver muita sujeira, porque às vezes a gente pega um paciente que está sujo ou precisa ampliar a tricotomia, o que eu faço? Eu posso usar clorexidine? Posso usar aqui, no lado. Mas na ferida, não. O clorexidine, em qualquer concentração, em solução ou em sabão, ele vai acabar com os macrófagos. Os macrófagos são células essenciais para o processo da cicatrização, então não use, tá? Não é necessário. Lavar sob pressão é muito eficiente. Quando se compara, isso em estudos em humanos, tá? A gente não tem esse estudo em VET, mas na verdade isso não é um humano, é em rato, né? O nosso mesmo modelo animal. Quando se faz a lavagem sob pressão, ela é tão eficiente quanto a usar PHMB na ferida. PHMB, ele é uma solução que pode ser solução que ela é segura para o tratamento da ferida. Tá? E essa aqui, vou mostrar para vocês, a solução de PHMB eu só vou usar depois de fazer a lavagem sob pressão, ela não substitui, e eu aplico numa gaze e coloco sobre a ferida. O PHMB eu uso para feridas que estão com biofilme, tá? Que é aquela coisa, né? Bactéria com um fungo difícil, que tem uma alteração de pH, né? Bem importante. E o que esse PHMB faz? Ele só vai fazer alguma coisa se ficar em contato com a ferida por pelo menos 5 minutos. Não adianta passar e tirar, porque não deu tempo dele agir. Ele precisa disso, tá? Não é uma decisão. Tem paciente que a gente consegue fazer o tratamento desse formato, ficar pelo menos 5 minutos. O ideal dele é entre 5 e 30. Agora, tem pacientes que não é possível, ele não tem um temperamento, não tem um comportamento para isso, né? Não vai se beneficiar. Então, aí, a gente não tem como usar o PHMB em solução, mas eu posso usar o hidrogel enriquecido com PHMB, que é um outro veículo. Que já deixo. O que é o hidrogel? Vocês já conhecem hidrogel? Ó, é um gel assim, pode passar. O hidrogel ele tem a função de hidratar a ferida e a gente usa muito ele para fazer desbridamento autolítico. O que é isso? É ajudar a retirar o tecido necrótico
E quando é autolítico, ele não mata células que não deveria matar. Ele faz o que a colagenase não faz. Colagenase, ela mata tudo que ela tocar. É um desgrudamento enzimático. O hidrogel, não. Ele mata aquilo que ia morrer. Então, ele é mais seguro. E quando eu uso ele associado ao PHMB, que nem esse gel aqui, o que ele faz? Ele dá o ambiente ideal e ele faz o controle bacteriano. Porque a necrose, ela é um alimento da bactéria. Então, é possível que tenha uma ferida na fase inflamatória sem contaminação? Não. Não é. Não é possível, porque vai ter ali bactérias e principalmente se tiver necrose, quanto mais necrose, por quanto mais tempo a necrose perpetuar, mais tempo a bactéria vai ter onde se alimentar e continuar crescendo. Por isso que a gente tem essa importância de usar. E qual é a função do curativo? Já falei para vocês que ferida não respira, que toda ferida se beneficia com o curativo, né? Só que a gente tem que retomar. Tem algumas coisas que eu vou falar sempre, né? Que a gente já teve aqui, e uma delas é a função do curativo. O curativo tem função de proteção mecânica para evitar traumas adicionais, em especial aquelas feridas de membro que correm mais o trauma, aquelas onde o paciente deita sobre a ferida, né, no abdômen. Ela oferece uma proteção térmica. Acabei de falar para vocês que o processo de cicatrização requer uma temperatura ideal, ele tem uma química ideal, um pH ideal e várias células, que é claro que aqui não é a ideia eu falar, mas tem que ter esse ambiente perfeito para que o processo aconteça. E o curativo, ele serve para garantir isso, essa temperatura, né? E entre outras coisas, e a umidade também é ideal. Ele controla a umidade, dependendo do tipo de curativo. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, as espumas de poliuretano, que são esponjas, né? Como uma esponja. Elas têm capacidade de absorver o exudato. Assim, ela controla a umidade, mas ela também protege o tecido de granulação e não deixa ele ressecar. Então, é esse tipo de controle que o curativo ele pode fazer. Ele elimina a necrose porque quando eu uso, tema de amanhã, mas quando eu uso colagenase, quando eu uso hidrogel para eliminar a necrose, não dá para ficar com aberta a ferida. Eu preciso colocar um curativo, senão não chega na temperatura ideal para que aconteça. Ele controla a infecção, evita a contaminação externa, evita com que o animal lamba a ferida, né? Então, o curativo tem essa função. E outra coisa que muitos não pensam é que o curativo, ele promove o controle da dor. Ele tem uma função analgésica, não farmacológica. Se alguém já teve uma ferida no seu corpo, vai saber que ela dói. E quando a gente coloca um curativo, esse curativo é não aderente. O que é não aderente? Ele não gruda na ferida. Quando a gente usa uma gaze, e essa aqui é a principal gaze que a gente tem no hospital, não é? Isso aqui é aderente, isso aqui é traumático. Toda vez que eu vou tirar, vai arrancar células viáveis e inviáveis, e nesse arrancamento também vai causar dor. Né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Quando a gente diz não aderente, é essa a função. E o que a gente pode usar para tratar uma ferida contaminada? A gente pode usar, por exemplo, hidrofibra. Hidrofibra impregnada de prata, ela é um curativo que ela absorve exudato e ela também faz um controle microbiano. A gente também tem, eu vou falar depois do Manuka, mas ele também tem essa função. Vou falar mais específico dele. Então, que curativo que a gente pode usar numa ferida como essa aqui? Isso aqui é um pós-operatório de uma retirada de um tumor do conduto auditivo e que quando a gente olha essa ferida, ela tem um dreno, porque estava com um trajeto drenante. Então, eu tenho que usar um curativo para cobrir esse dreno, né, que absorva isso aqui, né, o exudato, que vai sair por aqui. Ele é um dreno que a gente não tem controle, é passivo, ele vai saindo. E eu tenho que separar do resto do curativo aqui para não contaminar, não deixar o excesso de umidade. E essa aqui é uma ferida que ela está mostrando sinais de que vai ter deiscência. Provavelmente pelo excesso de exudato e também por contaminação. E sim, já digo para vocês, teve deiscência nessa ferida. Mas o que eu posso usar para evitar que aconteça a deiscência?
um curativo que tenha capacidade de absorver esse exudato, né? Tem que colocar curativo. Ah, mas é difícil colocar na face. É difícil. Aí, o que a gente pode usar? Eu uso, normalmente, esse tipo de curativo de malha. A gente coloca na cabeça do paciente, coloca as orelhinhas ali, a gente consegue fixar. Ó, vejam, coloquem vocês essa malha. Ela é uma malha elástica, tem vários tamanhos, eu estou só mostrando uma para vocês, que é algo para ajudar. Vocês vão ver que eu estou falando muito em curativos, os curativos que eu vou dar são normalmente de opção de curativo primário. O que é curativo primário? É o curativo que está em contato direto com a ferida. Só que para o nosso paciente, ele não gruda. Então, eu tenho que colocar alguma coisa para fixar. Por vezes, eu posso colocar a malha tubular, dependendo de onde for. Às vezes, eu vou colocar com uma atadura. Eu não sei onde está a atadura elástica. Essa aqui é um tipo de atadura também, tá? Essa aqui é adesiva. Mas ela é a mesma atadura, só que adesiva, ó. Ela é super legal. Para fazer em membro, então, maravilha, porque ela vai colando, mas ela não é impermeável como essa daqui. Então, todos os curativos que eu vou falar, eles vão requerer coberturas diferentes, ou roupinha, né? Então, a gente vai colocar. Eu estou falando principalmente do curativo que vai em contato direto com a ferida. Mas a gente vai requerer outras coisas para parar, para que o curativo fique em lugares difíceis, né, de parar. E tem também outras técnicas para a gente poder suturar, como tie over, para parar o curativo. Outro tipo de curativo, né, que também aquele outro era da linha humana, esse também é da linha humana, que é o sorbate. Ele é um curativo que tem tecnologia de capturar bactéria. Vocês estão vendo que eu estou dando alternativas para vocês que não a pomada que vocês conhecem. Então, como é que eu trato ferida contaminada? Não é com pomada. As pessoas param e dizem, como assim? O que tu usa? Estou mostrando para vocês o que eu uso. Então, uso esse é um curativo da linha humana, não tem na linha veterinária ainda, e ele tem a tecnologia de capturar bactérias. Eu sempre vou precisar de um curativo secundário, e a minha opção de curativo secundário é a espuma. Tá? É o que eu normalmente uso. Então, ele é como uma telinha, e aí as bactérias ficam ali e ajuda principalmente a tratar feridas com biofilme, tá? Que são aquelas feridas crônicas difíceis de cicatrizar. Tá? Eu não uso ele diretamente na aguda. Eu só vou tratar de forma diferente a aguda quando eu conheço o histórico do paciente. Gato, FIV e FeLV é um paciente que eu trato com um cuidado muito maior, né? Os felinos de uma maneira geral. Mas quando eles têm, né, eles são FIV e FeLV, mais cuidado ainda. E vejam, qual a frequência de troca de curativo? Dificilmente vocês vão me ver falar que eu troco o curativo mais de uma vez por dia. Eu não lembro a última vez na minha vida, né, desses últimos 15 anos, que eu troquei curativo mais de uma vez por dia. Por quê? Pela necessidade do curativo, né? Às vezes a gente tem um paciente mais arteiro, né, que consegue destruir qualquer coisa. Porque não é eficiente esse excesso de trocas. O ideal é que a gente use curativos mais avançados e troque menos frequente. Isso tem muita vantagem, né? Então, aqui eu vou trocar o curativo 24, 48 horas, tá? E o Manuka, que é muito legal, que está chegando agora no Brasil, que a gente não tinha. Manuka é uma planta. Manuka é um tipo de, que a gente chama aqui, o produto dele é um mel. Mas, gente, esse mel não é o mel que a gente conhece. Aliás, nada que vocês usem nas feridas deve ser comprado no supermercado. Absolutamente nada. Nada que tem no supermercado é a mesma coisa, ou a gente pode prescrever para o paciente. Não vai fazer bem para o paciente e você tem um risco ético com isso, tá? A gente tem um grande risco, porque ele não foi feito para isso. O mel que a gente come, ele é autoclavado. Se vocês lembram das aulas de inspeção, vocês vão ver que a gente viu isso. E esse mel, ele precisa passar pela autoclavagem pela segurança. Toda vez que o mel é autoclavado, ele perde a propriedade que ele tem de cicatrizar.
E a propriedade de cicatrizar está relacionada com o que a abelha comeu. Então, é muita variável. É a mesma coisa a gente dizer da babosa. Babosa, o produto dela, né? Não é aloe vera, não sai da babosa? A gente pode colher a babosa do pátio? Não, gente, eu não sei o que tem de aloe vera dentro da babosa. No mel é a mesma coisa, eu não sei o que tem naquele produto. E além disso, mesmo que eu conheça quem faz o mel e que não é autoclavado, eu não sei se aquele mel está apto para. Então, não é isso. Esse mel em especial, ele é um mel da planta manuka. Manuka é a planta que a abelha come. Ele é processado na indústria e ele é testado para ver se ele tem o metilbioxal e qual a concentração que ele tem. Porque essa concentração é que tem a função de controle bacteriano. Então, ele consegue fazer o controle bacteriano dessa forma mais natural. Assim como aqueles curativos, não exatamente da mesma forma, mas curativos impregnados com prata, que também fazem um controle. E não tem o risco da resistência bacteriana. Né? Então, e aí, para ele, dentro desse processo, vocês podem ler o prospecto ali que explica como é que esse mel foi preparado. Ele não foi autoclavado, mas ele foi radiado com gama. Que assim é como uma autoclavagem, não é uma autoclavagem, que é outro processo, mas é a frio, e ele não perde as propriedades. E se ele não atinge determinado grau, a indústria me garante que, né, a indústria, aqui no caso a Cruze, garante que ele não vai chegar nesse curativo. E como é que esse curativo é? Ele tem mais de uma apresentação, como eu falei ali, e está relacionado com o que eu quero para a ferida. Ele pode ser, e aí eu vou passar para vocês olharem, ele pode vir numa bisnaga como gel, e eu posso simplesmente colocar na ferida, e ele vai fazer o controle microbiano, vai hidratar a ferida, e eu posso usar um curativo sobre ele. Né? Eu posso ter ele nessa gaze impregnada de manuka. Quando eu tiver uma ferida que tem baixa exudação e eu quero fazer o controle, uma ferida crônica, que normalmente tem mais baixa exudação, eu posso usar ele. Se a ferida tem muita exudação, eu vou usar essa aqui, que é como uma hidrofibra impregnada por ele. Vocês querem... Vou passando aqui, que aí vocês... Quem quer pegar, pega. Ele é meio grudentinho, né? Quem quiser, pega. Se não, pega só o simulador para vocês verem as diferentes texturas. Então, qual é a função dele? Ele vai agir no ambiente ali e vai fazer esse controle dos micro-organismos, né? Evitando o crescimento. Eu posso associar mais de um curativo. Aliás, o cuidado, o manejo de feridas está relacionado a conhecer uma gama de curativos e entender o que o paciente precisa, por isso avaliar a cada uma das etapas da cicatrização. E às vezes, do mesmo paciente, a gente vai trocando. Horas eu preciso de um curativo com maior capacidade de absorver, horas menos. Né? E até falando em absorção, olha aqui. Como é que fica o curativo quando tem bastante volume de exudato? Que eu coloquei bastante soro. Vejam aqui, ó, fica um pouco úmido, mas só onde estava em contato, e não todo. Ó, como é que fica uma gaze? A gaze encharca, né? Isso é a diferença da capacidade do curativo. Eu posso usar absorvente numa ferida? Não, eu não posso. Ele não foi feito para isso. Ele tem química. Ele tem uma química que vai causar reação no paciente. Tem ferida que não cicatriza por causa do absorvente. E tem ferida que cicatriza apesar do absorvente. Ela poderia ser muito mais eficiente. Então, fralda, absorvente, nada desses produtos que a gente compra no mercado, ele pode ser colocado em contato direto com a ferida. Tá? Eu preciso de um curativo primário que garante. Bom, uma gaze molhada todo mundo sabe como é, né? Desagradável do toque. Qual é o nome, né? Como é que dá o nome técnico aí para esse processo que acontece na pele, né? Quando fica muito úmida? Nome: maceração. A maceração vai aumentar o tamanho da ferida. É como se o tecido inteiro fica mole. Como é que a gente evita? Usando um curativo adequado. E aqui vocês viram, eu fui passando, vocês viram que ele é macio dos dois lados, né? Mas qual lado que vai ficar em contato com a ferida? O clarinho, que nem eu botei ali no simulador. É assim, ó.
É assim. O rosinha aqui, o begezinho, fica do lado de fora. Então, já mostrei várias vezes a espuma. Qual a frequência de troca dessa espuma? Depende do volume de exudato. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias dá para ficar. Depende muito do volume do exudato. Em feridas pós-operatórias, eu posso deixar 4, 5 dias. Se for uma mastectomia, que tem um pouco mais de sangramento e exudato, eu vou deixar 1, 2 dias. Né? Eu vou ir avaliando essa ferida. Tá? Se eu for usar para um calo de apoio, eu posso deixar às vezes uma semana, porque ele só está fazendo conforto, ele não está com o objetivo ali de uma ferida aberta. Então, eu tenho vários tempos diferentes. Eu vou precisar avaliar e vou precisar ir adequando conforme eu vou fazendo. Mas a recorrência é muito maior, é incomparável. Posso trocar um curativo de gase uma vez ao dia? É muito pouco provável que a gase consiga te oferecer isso. Gase não aderente, dependendo do tipo de ferida, ela até sustenta. Mas essa gase aderente que todo mundo conhece, ela não sustenta. Se continuar usando ela, sim, vai ter que trocar o curativo mais uma vez por dia. É por isso que eu não recomendo, mas não recomendo. Para o tutor fazer, aí tem soluções que a gente consegue apoiar. Às vezes o paciente não precisa ficar internado e o tutor não consegue fazer o curativo. Se eu uso um curativo que dá para fazer a cada 2 dias, ele vai e volta. Eu não perco meu cliente, eu não perco, né? Eu acompanho a evolução do paciente, acaba sendo muito melhor, diminui o estresse. E olha, gente, dificilmente eu vejo um tutor suspender o tratamento, principalmente com ferida crônica, porque ferida é uma coisa que se enxerga, para o leigo é mais difícil de lidar com isso. Né? Então é uma porta de entrada sempre. E aí, o que é isso aqui? Isso é uma grande área de necrose. Isso que a gente vê em colorações diferentes são jeitos diferentes que as células morreram, mas é uma grande área de tecido necrótico. Ferida mata, ferida leva para sepse, ferida leva para insuficiência renal aguda, principalmente lesões grandes. Não dá para menosprezar o efeito sistêmico. Ferida é local, mas o processo sempre será sistêmico, inclusive da cicatrização. Se o paciente não tem nutrição, se o paciente não tem várias coisas, a ferida não irá cicatrizar. Por isso que a gente tem que ter uma visão global. E muitas vezes, se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que vocês têm feridas para me mostrar no celular. E eu vou fazer, além de olhar a ferida, eu vou fazer várias perguntas antes de dizer qual é o curativo que eu vou recomendar. A cicatrização ela é alcançada de forma mais eficaz quando a carga de micro-organismos é reduzida e o ambiente úmido é mantido. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Ferida não está cicatrizando, a primeira coisa que eu preciso ver é faço cultura antibiograma. Preciso saber se não tem bactéria resistente ali. Não deu, ou eu tratei, não evolui, eu vou fazer citologia, vou investigar coisas mais profundas. Mas a principal razão de uma ferida não cicatrizar é contaminação.